Seja bem-vindo à aula 9 do curso de Projetos Elétricos Residenciais. Na aula anterior, nós vimos alguns símbolos que vamos utilizar no nosso projeto, ok? Você já deve ter baixado, só lembrando, as tabelas, todos os arquivos necessários, tá certo? Para futuras implementações do nosso projeto. E também a instalação do AutoCAD, ok? Então, nós preparamos um aplicativo especialmente para você. Esse aplicativo faz e facilita, né, todos os cálculos necessários para o projeto, ok? Então vamos lá. Deixa eu... aqui. Este é o aplicativo, onde que temos a parte da coluna das dependências, da área de cada cômodo, o perímetro, e com isso, toda essa parte de colunas em cinza já vai apresentar para você um resultado. Então vamos só fazer um exemplo, né? Então vamos colocar aqui que aqui é a sala, aqui vai ser o quarto. Só um exemplo, depois nós vamos trabalhar em cima da planta real. Cozinha, sei lá, banheiro, ok? Então são as dependências de uma casa qualquer. Vamos imaginar que a área da sala seja uma área de 10 metros quadrados, ok? No que apresenta a área, o aplicativo já faz o cálculo absoluto, é óbvio, né, da potência necessária que vai ser para a iluminação. Mais para frente, nas próximas aulas, vocês vão ver que nós vamos tratar a iluminação como iluminância, em lumens, tá? Mas de qualquer forma, a gente pode colocar o quarto, por exemplo, tem 8 metros quadrados, e assim sucessivamente. Cozinha, sei lá, 6 metros quadrados, e o banheiro 3 metros quadrados. Então, à medida em que eu vou colocando os valores da área, que nós vamos ver depois como calcula direitinho, ele já vai nos dando o valor da iluminação a nível de gasto de energia, ok? Depois nós vamos trabalhar para transformar isso aí em lumens, porque é em lumens que nós devemos comprar as lâmpadas. Da mesma forma, nós temos a parte da TUG, que é a tomada de uso geral. Então eu tenho aqui, por exemplo, que na sala nós vamos ter 3 tomadas, e cada uma de 600 watts. Então, ele já me dá o resultado de 1.800 watts, o valor total do que vai ser consumido, né, ou disponibilizado para as tomadas da sala. Então, do quarto, por exemplo, tem 2 tomadas de 400. Na cozinha, 4 tomadas de 300. E no banheiro, uma tomada de 200. Ok? Então observem que aqui embaixo já vai apresentando o valor total da potência de iluminação e o valor total da potência das tomadas TUG. Ok? E aí a gente já, no caso aqui, de forma, um exemplo, né, sem planta, nós já determinamos qual vai ser a iluminação da sala a nível de corrente, né, de potência que vai ser consumida de acordo com a quantidade de
de lâmpadas, né, que vão ser necessárias, e aqui a quantidade de tomadas e o total que vai ter que ter o consumo, né, da casa. Agora, temos essa outra tabela à parte, que é a tabela TUE. A tabela TUE é tomadas de uso específico, então para ar-condicionado, secador de cabelo, chuveiro, secador de cabelo já falei, mas por exemplo, temos uma lista aqui: aquecedor central, individual, ar-condicionado, chuveiro, forno elétrico, micro-ondas, hidromassagem, máquina de lavar, por exemplo. Então, essa tabela não determina, a linha dela não determina qual é o cômodo, é independente do cômodo. Por exemplo, na casa todinha eu tenho, vai ser colocado 2 ar-condicionados. Então, 2 ar-condicionados individual. Opa, eu coloquei ar-condicionado, ok? Vamos imaginar, independente dos cômodos. Agora, independente dos cômodos. E cada ar-condicionado, vamos imaginar aí que seja, hoje em dia, né, em torno de 1.500 watts. Então, ele já nos dá o valor do fator de demanda mínima e o valor final com o fator de demanda mínima de quanto de consumo vai ser necessário aqui na casa. Então, esse cálculo é chamado de cálculo de demanda mínima. Quando nós fazemos um projeto de uma casa, há necessidade de se dar um valor, né, calcular um valor de consumo total da casa. E de acordo com, por exemplo, com os tipos de cargas utilizadas, vocês já devem ter baixado as tabelas, e uma delas é a tabela de demanda mínima, iluminação e TUG. Então, se nós somarmos a potência de iluminação e com a potência de TUG, vamos achar um fator de iluminação, um fator de demanda mínima de 0,52. Isso quer dizer o seguinte, que na verdade, numa casa, dificilmente vai estar todas as lâmpadas acesas, que seja, mas não vai, com certeza, todas as tomadas vão estar ligadas e na sua máxima potência. Então, estima-se um valor menor que esse, que a gente chama de demanda mínima, fator de demanda mínima em relação à iluminação e TUG, que consta nessa tabela. Então, a distribuidora vai fazer esse cálculo. Então, ao invés de eu ter 4.108 watts, na verdade vai existir uma demanda de 2.136, tá certo? Aproximadamente 2.137 watts, que seja, ok? Então, a concessionária vai dispor no mínimo dessa potência em relação a TUG e iluminação. Em relação a TUE, então, vamos supor que tenha 2 ar-condicionados e um chuveiro. Pronto. Chuveiro de 7.500. Então, como é um chuveiro, o fator é um só. Como são 2 aparelhos iguais, o fator muda. Então, ele dificilmente vai ter os 2 ar-condicionados ligados. É essa a ideia que a distribuidora passa para nós. Então, nós vamos ter um TUE de 9.540 já com fator. Então, nessa casa, do jeito que está, vai haver a necessidade de uma demanda mínima de potência de 11.676, 12.000 watts, ok? Onde que a concessionária vai dispor, no mínimo,
dessa potência de instalação entre o poste e a caixa de entrada, ok? E aí esse cálculo ele é necessário entregar para a concessionária. Com isso, nós temos a apresentação da primeira parte, primeira etapa do que é o cálculo de demanda mínima. Após, no andar do projeto, existe também o cálculo para as bitolas dos cabos, bitola do eletroduto, que também vai ser feita de forma automática. E aqui no fim vai ter o quadro de cargas que nós vamos transportar para a planta, ok? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar em cima da sequência dos projetos, do projeto, ok? Do projeto, utilizando já o cálculo da demanda mínima. Então, até a próxima aula e bons estudos.